Bom dia a todos. O meu nome é Cláudia Valdes, sou enfermeira no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Pedro Spano em Matosinhos e é em nome desta instituição que eu vos venho falar hoje de uma temática que me é muito especial, que é a temática das famílias dentro de portas de unidades de cuidados intensivos, e queria antes de mais agradecer à organização da AXI pelo convite e cumprimentar os colegas de mesa e o moderador da mesa, o enfermeiro José António Pinho. Então, onde fica a família dentro da unidade de cuidados intensivos? E se repararmos, por exemplo, eu deixo-vos aqui o exemplo de uma base de dados, a PubMed. Se procurarmos a temática familiares de doentes internados em cuidados intensivos, vemos que é uma temática que está em franco desenvolvimento. Cada vez se produz mais informação científica sobre esta temática, o que denota que os profissionais que trabalham em cuidados intensivos se preocupam com a mesma. Os primeiros trabalhos neste âmbito, nesta temática, surgem com Molter e Lesk em 1983, com o inventário das necessidades da família em unidades de cuidados intensivos, que foi inclusivamente validada para a população portuguesa em 2014 por Sara Campos. Num exemplo de uma outra base de dados, só para termos assim a noção, na EBSCO-Host, em 10 anos, desde 2010 até 2020, publicaram-se 5.400 artigos envolvendo esta temática, portanto denota a preocupação e nós na unidade de cuidados intensivos do Hospital Pedro Spano já vínhamos a construir algum caminho desde 2013, se bem que nos últimos tempos, com a pandemia à Covid, tivemos que abrandar o ritmo em que já estávamos a caminhar, porque já vínhamos preocupados com a família, as necessidades da família, mas sobretudo compreender o que é esta vivência da família em unidades de cuidados intensivos. E, respeitando a temática da mesa, humanizar de que é que estamos a falar. A Ordem dos Enfermeiros diz-nos que, enquanto enfermeiros, temos o dever de dar, quando presta cuidados, atenção à pessoa como totalidade única, inserida numa família e numa comunidade. Portanto, falamos de cuidado centrado na família, também nas unidades de cuidados intensivos. E a família quem é? As transformações sociais e políticas económicas trouxeram diferentes interpretações à palavra família, tendo repercussões diferentes, dependendo de cada família e de cada sujeito que a compõe. As definições de família podem diferir de acordo com a área de interesse, sejam elas a área legal, a área biológica, sociológica, psicológica, mas sobretudo para nós família é a pessoa ou as pessoas que o doente que temos internado connosco refere como referência, como familiares. E dentro de portas das unidades de cuidados intensivos, já em 2013, num contexto de avaliação da situação nacional das unidades, sugeria-se que os profissionais que trabalham em cuidados intensivos deveriam implementar medidas de humanização hospitalar, de forma que a família seja envolvida no tratamento e tenha condições de presença junto dos doentes. Mas para implementarmos estas medidas de humanização temos que compreender como é que decorre este fenómeno, esta vivência de um internamento de um familiar nas unidades de cuidados intensivos. Assim, compreendemos que a vivência da situação de doença crítica pode ocorrer em qualquer ciclo de vida, de qualquer fase do ciclo da vida da família, e nós conseguimos objetivar isso facilmente quando vemos que há unidades de cuidados intensivos neonatais, pediátricas, os adultos que contemplam o adulto mais jovem até atualmente o idoso e o mais idoso ainda, e representam uma transição que pode fragilizar no presente e condicionar o futuro individual e coletivo, dada a vulnerabilidade da experiência. As famílias, quando questionadas, descrevem esta experiência de tal forma que a vida para. A partir do momento em que têm a noção do evento, têm informação perante a doença crítica, a sua vida cotidiana para naquele instante. E assim, também já de algum trabalho, nomeadamente um estudo de âmbito qualitativo, que vos vou apresentar também um pouco mais à frente, que desenvolvi no ano 2020, a propósito da vivência da família no regresso à casa do sobrevivente à doença crítica, compreendi, através dos relatos dos participantes, que a vivência do internamento em cuidados intensivos começa com a notícia da doença crítica.
continua ao longo dos dias de internamento, inclusivamente contempla o regresso a casa, ou seja, o regresso a casa é fruto do momento da notícia e de toda a vivência, todo o percurso que a pessoa faz, desde o momento que entra na porta do hospital, inclusivamente o momento que entra na porta dos cuidados intensivos, até o momento em que sai novamente pela porta do hospital. É um contínuo. Podemos caracterizar então esta vivência em 3 momentos. E a família sente-se oprimida a quando dá notícia de uma doença crítica, vive na incerteza no que respeita à sobrevivência da pessoa acometida da doença grave, na incerteza do futuro, das sequelas que daí advirão, da qualidade de vida do seu familiar e da sua própria qualidade de vida. Portanto, estes 2 primeiros momentos, sobre os quais vai incidir a apresentação, a notícia da doença crítica e os dias vividos em cuidados intensivos, fazem sentido ser trabalhados e serem reconhecidos pelos profissionais que trabalham em ambientes de cuidados intensivos e nos outros contextos, já vamos ver isso, por forma a estes três momentos contribuírem para aquilo que é a qualidade de vida da família. E então, vamos ver o que é isto da notícia. E más notícias em saúde são situações que constituem uma ameaça à vida, ao bem-estar pessoal, familiar e social, quer pelas repercussões físicas, sociais e emocionais que acarretam. E é essencial, quando de uma má notícia, promover a comunicação e informação com os familiares dos doentes internados em cuidados intensivos e de encontrar as suas necessidades, às dúvidas e anseios, para assim concorrer para o seu conforto e tranquilidade na vivência deste momento de crise. Num estudo que avaliava o impacto da notícia da doença crítica na família, esta autora desenvolveu o estudo de natureza qualitativa e identificou 3 temas: o inesperado, o pronúncio da morte e o impacto de cuidar de si, o autocuidado. E com este estudo nós conseguimos compreender realmente o impacto que a notícia tem, de forma a que se a estrutura não for de encontro às necessidades e aos receios e às angústias da família, a forma como vão fazer a aceitação deste momento vai potenciar a adaptação a esta nova condição de vida, a esta situação de crise, tendo ou não capacidade de se autocuidar. Portanto, isto já nos começa a preocupar no sentido em que aquele primeiro momento de contacto com os cuidados intensivos pode começar a infligir dano na família. Daí a importância da informação e da comunicação estruturada. E esta pode concorrer para a satisfação também dos cuidados prestados ao doente, sendo agente de colaboração por parte da família nesses mesmos cuidados. E os dias de internamento em cuidados intensivos vão continuar a necessitar de toda a informação nos avanços e recuos no processo de tratamento do doente, assim como é fundamental permitir o estar presente. Nós só conhecemos aquilo que vimos. Se nos for tirada a oportunidade de ver, de olhar, de estar presente, de realmente sentir a segurança, não vamos conseguir acreditar piamente em todas as palavras que nos dizem. E a relação que se estabelece com o profissional de saúde é fundamental, sobretudo com os enfermeiros. E a evidência científica também nos diz isso. O apoio fornecido pelos enfermeiros aos familiares de doentes internados em cuidados intensivos possibilita uma sensação de segurança, permitindo-lhes desenvolver mecanismos de adaptação à situação vivida, preparando-se também para o futuro, pois nós não sabemos se de algum destes membros destas famílias vão precisar de deixar de ser apenas visita para passar para o papel de cuidadores. Os membros da família serão mais capazes de viver este evento crítico quanto mais informação obtiverem. Desvanecem-se dúvidas, permitindo-lhes estipular objetivos claros e metas. Perante uma situação de vivência de cuidados intensivos, onde não se consegue ir de encontro a estas necessidades de informação de forma a tranquilizar a família, começam-se a vivenciar períodos de stress, de insónia, falta de exercício, diminuição do apetite e desleixo com o próprio. E a família em ambiente de cuidados intensivos compreende que o nosso foco esteja direcionado para o doente, para o seu familiar que corre risco de vida, mas
deixam de notar que também precisam de atenção e de cuidado. E a enfermagem como disciplina e profissão tem na sua estrutura os instrumentos para atender e avaliar as necessidades desta família e compreender que estas afecções da componente física podem afetar inclusivamente a sua capacidade de tomar decisões naquilo que é o tratamento do seu familiar internado em cuidados intensivos e potencialmente condicionar o papel de futuro cuidador quando necessário. Perante estas condições de afecção física, surgem muitas vezes ansiedade, depressão e stress pós-traumático, que segundo a literatura podem começar a ocorrer no internamento e podem desenvolver-se até 1 ano após o internamento do doente acometido de doença grave. Nós, no Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Pedro Spano, já fizemos uma avaliação a este nível da sobrecarga do cuidador nos doentes sobreviventes ao internamento com doença crítica e conseguimos compreender que ao longo do tempo vão diminuindo os sinais de ansiedade, mas vai sobressaindo a depressão, sobretudo nos familiares dos doentes que têm afecção psicológica também, ou seja, não tanto naqueles que têm dependência física, mas nos que também têm depressão, ansiedade ou stress pós-traumático. E então estamos a falar de síndrome pós-internamento em cuidados intensivos na família. O síndrome pós-internamento em cuidados intensivos também é muito descrito na literatura relativamente ao doente e também temos conhecimento que pode acontecer na família, manifestando-se ao nível físico, mental e social, podendo mesmo afetar financeiramente os seus cuidadores. As componentes e as suas manifestações podem variar, podem decorrer da exaustão, da sobrecarga do cuidador, na agudização das doenças crónicas, a nível psicológico, como já referi, a depressão, ansiedade e stress pós-traumático e os constrangimentos sociais e económicos. Assim, é essencial termos esta noção, compreendermos com a ajuda do conhecimento que temos das nossas famílias e com a ajuda da literatura quais são os fatores de risco. Fizemos este percurso no nosso serviço e conseguimos encontrar fatores de risco muito semelhantes à restante literatura, que são o familiar cuidador com potencial para desenvolver-se PCF, é do sexo feminino, é esposa, é jovem, é de baixa escolaridade e tem já antecedentes de afecção psicológica. Sugerimos como estratégias, e à semelhança também do que temos lido na literatura e que nós já demos alguns passos na criação de um modelo assistencial que nos permite quer aferir o risco de PCF ou a encontrar já manifestações da sua presença, e para isso temos que definir quais os instrumentos que vamos utilizar para avaliar o risco e a presença destas componentes de SPICI e definir em que momentos é que vamos avaliar a família. Nós começamos logo no início do internamento com uma caracterização da família e sobretudo daquela pessoa que a família elege como potencial cuidador e vamos desenvolvendo um modelo assistencial de avaliação que culmina na consulta aos 3 meses após a alta dos cuidados intensivos, que é o mesmo momento no qual avaliamos o doente que esteve internado connosco nos cuidados intensivos. Sugere-se também programas de acompanhamento após a alta, nomeadamente até grupos de apoio entre os diferentes familiares, mas sobretudo é fundamental assim começar com este tipo de trabalho ainda dentro de portas das unidades, fazer treino de comunicação, como fazemos treino de técnicas, treino de algoritmos de suporte básico, suporte avançado, suporte imediato de vida, treino de estratégias de comunicação, de informação estruturada, de integração da família nos cuidados ao doente, estarmos cada vez mais próximos, alargar horários de visitas, a implementação de diários, que já o fazemos há alguns anos e que temos já conhecimento, porque já avaliamos a satisfação do doente, que é bastante positiva e que a família também consegue exprimir os sentimentos e ir trabalhando as suas emoções através da escrita, e a educação e a consciencialização desta entidade, que eu acho que é fundamental daquilo que nós temos visto. É importante os profissionais de cuidados intensivos terem noção desta entidade, trabalhá-la, mas se dentro de portas do hospital e até fora de portas, quando o doente volta à comunidade, todos aqueles que estão envolvidos no processo de acompanhamento deste doente e desta família não reconhecerem esta entidade,
há aspectos, há manifestações que podem passar despercebidas. Portanto, a comunicação, a divulgação desta entidade, quer nos diferentes departamentos por onde os nossos doentes e as nossas famílias vão passar, precisam de reconhecer este problema para estarem atentos também e detectarem aspectos ou manifestações que ainda não ocorreram durante o internamento em cuidados intensivos. E os enfermeiros de cuidados intensivos são fundamentais neste processo. São, pelo contacto, o tempo de contacto que temos, preparam os familiares para que vão ver e ouvir ou experimentar enquanto visitam o seu familiar, podem inclusivamente ser proativos, promover a discussão de sentimentos, promover acompanhamento psicológico, espiritual e social, e a alta do doente e da família deve ser estruturada de forma a ir trabalhando esta família no sentido de ser capaz de tomar decisões, de facilitar a transição até de um membro da família para o potencial papel de cuidador. E no estudo que vos falava no início da apresentação, o regresso a casa, efetivamente, como podem ver, portanto, estes foram alguns dos resultados que eu consegui com o estudo que desenvolvi de análise qualitativa, em que eu pretendia compreender a vivência do familiar cuidador no regresso a casa do idoso dependente que sobreviveu ao internamento em cuidados intensivos, mas nunca imaginei que, ao falar da vivência em casa, todos os participantes voltaram atrás no tempo e tiveram necessidade de voltar ao momento da notícia, descrever como é que a notícia aconteceu, descrever como é que os dias de internamento nos cuidados intensivos aconteceram, como é que foi sair dali e passar para as enfermarias, como é que se foi sair das enfermarias para casa. E isto já nos dá a construção, a ideia de construção que temos que ter a partir do momento em que a porta se abre para o doente e para a família, quando nós pretendemos perseguir a qualidade de vida da família e do doente. Está claro que todo este processo que vínhamos construindo em tempos de pandemia sofreu bastante, não é? Mas todos percebemos em todo o mundo que havia uma coisa que era fundamental, e é a comunicação. E daí a necessidade de utilizarmos algumas estratégias mais tecnológicas, porque sentimos a necessidade deste instrumento, deste recurso extremamente útil à família no tratamento aos doentes, os doentes com delírio, porque voltamos a ver muito delírio nesta época da pandemia à Covid. E, como já sabíamos anteriormente, até os algoritmos do delírio incluem a família e deixamos de ter este recurso e precisávamos de ter acesso à família para tranquilizar os nossos doentes. E, por outro lado, também nos preocupávamos com aquilo que a família estava a vivenciar em casa, porque já tínhamos algum percurso feito nisto do que é o CPCF e como é que se manifesta. Inicialmente começamos a fazer videochamadas como cada um sabia, não é? Sem sustentação profissional, e entre a primeira e a segunda vaga questionamos os familiares dos doentes que estiveram internados connosco como é que tinha corrido esta comunicação, que aspectos é que poderíamos melhorar, estabelecemos um protocolo de atuação de chamada, de videochamada com determinados passos que deveríamos respeitar e atender, e a comunicação começou a ser mais eficaz. À semelhança do resto do mundo e das outras unidades de cuidados intensivos, começamos aos poucos e poucos a ir abrindo portas novamente à família. De facto, esta experiência, esta ausência da família ainda nos fez atribuir mais significado à família, dentro de portas de unidades de cuidados intensivos, sendo fundamental para nos auxiliar no tratamento do doente, mas também sendo fundamental como elo de recepção do doente na comunidade, que se nós devolvermos o doente à comunidade bem, mas a família já está sofrida, já sofreu com este internamento, não vamos conseguir o máximo potencial desta dia que afinal é una, não é? A compreensão desta vivência permite redimensionar o atendimento dos enfermeiros à família, ao familiar cuidador, quer seja durante o internamento nos cuidados intensivos ou por todos os departamentos hospitalares por onde continua o seu percurso até casa, sempre com o objetivo de perseguir a qualidade de vida da dia doente-família, que é una. A família não é apenas uma coisa importante, é tudo. Obrigada, foi um prazer partilhar esta temática com todos os participantes inscritos via online. Espero que tenham gostado e fico ao dispor para qualquer questão e partilha,
porque o conhecimento só faz sentido dessa forma. Obrigada.